Olá a todos, meu nome é Daniel, estou aqui com meu amigo Luiz. Nós vamos estar resolvendo duas questões do livro-texto Halliday, né? Uma do capítulo 19 e outra do capítulo 20. O capítulo 19 ele trata sobre a energia cinética dos gases e o capítulo 20 tem um tema mais voltado para a entropia, mas claro que há subtópicos em cada um deles que destrincham esse conteúdo com maior precisão. Então vamos para os exercícios que nós escolhemos, né? O primeiro exercício, ele é do capítulo 19 e eu vou estar mostrando como que se soluciona ele. É o exercício 17, o famoso exercício 3 bolinhas, temido pelos estudantes. Vamos ver o enunciado e vamos ver o que o exercício está nos dando para a resolução do mesmo, não é mesmo? Bom, o recipiente A da figura 1922, que é a figura que está abaixo, que contém um gás ideal a pressão de 5 vezes 10 a quinta Pascal e a temperatura de 300 Kelvin. Então, a gente já tem esses dois dados a respeito do recipiente A. Está ligado por um tubo fino e uma válvula fechada a um recipiente B, cujo volume é 4 vezes maior que o de A. Então, a gente sabe que o volume em B é 4VA. O recipiente B contém o mesmo gás ideal a pressão de 1 vezes 10 a quinta Pascal e a temperatura de 400 Kelvin. A válvula é aberta para que as pressões se igualem, mas a temperatura de cada recipiente é mantida. Qual é a nova pressão dos dois recipientes? Bom, como ele está tratando de gases ideais, a gente pode utilizar a seguinte relação: a pressão vezes o volume do recipiente é igual a número de mols vezes a constante dos gases ideais vezes a temperatura. A gente tem que notar aqui que nesse exercício, apesar de a gente estar falando do mesmo sistema, nada nos garante que o número de mols no recipiente A vai ser o mesmo número de mols no recipiente B. Então, quando a gente for utilizar a equação dos gases ideais, a gente tem que considerar que NB é diferente de NA, logo a gente vai ter um termo para cada equação. Então, no primeiro ficaria a pressão em A vezes o volume em A é igual ao número de mols em A vezes a constante dos gases vezes a temperatura em A. A mesma coisa, né, para o recipiente B, com um pequeno detalhe que, como VB é 4 vezes o volume em a gente pode substituir, eliminando assim um termo que poderia ser um empecilho para a solução do exercício. Bom, trazendo as equações do slide anterior para este novo slide, nós temos que fazer as seguintes considerações a respeito deste exercício. Primeiro que a temperatura antes da válvula ser liberada e depois da válvula ser liberada em ambos os recipientes será a mesma. O volume também. O volume do recipiente é o mesmo, né? E os gases eles se expandem até ocupar o volume total do recipiente. Então a gente pode assumir que o volume inicial é igual ao volume final. Porém, no número de mols no recipiente antes da válvula ser liberada não vai ser o mesmo após ela ser liberada, né? Por quê? Porque as temperaturas, apesar de serem as mesmas, a gente vai liberar a válvula e algumas moléculas elas vão passar de um recipiente para o outro, alterando assim o número de mols em cada recipiente. Então a gente vai ter o que é de diferente exatamente, né? A pressão que vai mudar de um recipiente para outro, né? Ele vai ter uma pressão inicial, vai ter uma pressão final que vai ser diferente e o número de mols também vai mudar. Então a gente consegue para o recipiente A ter esta equação, né? Onde a pressão em A depois de liberar a válvula vai ser se a gente isolar lá, a gente passa o volume dividindo, mas essa relação ela é verdadeira após a válvula ser liberada, né? A mesma coisa para o recipiente B, né? Fazendo uma pequena modificação, a gente consegue entender a relação que descreve o fenômeno. E, como eu havia dito, se a gente passa o volume em A dividindo,
a gente vai ter, então, a nossa pressão em A depois da válvula ser liberada isolada. Mesma coisa para a pressão em B. Como a gente sabe, né, o enunciado nos diz que a válvula vai ser aberta para que as pressões se igualem. Então a gente sabe que depois da válvula ser liberada, a pressão em A vai ser igual à pressão em B. Então a gente consegue fazer essa relação, né, que a gente vai utilizar posteriormente. Bom, mantendo ela aqui na tela, vamos fazer o seguinte. Uma outra coisa que é muito importante para a solução desse exercício é entender que o número de mols, apesar de ser diferente em cada um dos recipientes, no início, antes da válvula ser liberada, a gente tem um número de mols para o sistema, né? Então, se eu somar o número de mols em A com o número de mols em B, ele vai me dar uma constante, né? Essa soma vai me dar uma constante. A mesma coisa acontece para quando a válvula é liberada. Apesar de haver uma redistribuição das moléculas, a gente vai ter exatamente o mesmo número de mols para o sistema como um todo. Então a gente pode dizer que Na mais Nb é igual a N' mais N' né? Que seria o número de mols após a válvula ser liberada. Bom, então vamos buscar esse Na mais Nb, né? Primeiramente, a gente tem essas equações, a gente consegue isolar Na e consegue isolar Nb, fazendo assim a soma, né? A respeito do negrito ali na última equação que está demonstrada aqui na tela, são valores que estão multiplicando em ambos os termos e são valores que estão dividindo em ambos os termos. Como o volume em A está multiplicando em ambos os termos e a constante dos gases está dividindo, a gente consegue isolar esses valores, né? E termos assim uma equação um pouco mais simplificada, porque as coisas vão ficar um pouco mais complexas a partir de agora. Bom, como NaNb aqui é o mesmo NaNb mais Nb ali de cima, a gente consegue dizer que essa equação é verdade. Então temos essa equação e aqui nesse próximo passo, o que acontece, né? Eu vou fazer uma simplificação da equação do slide anterior, né? Onde eu igualei as pressões, né? O P'A igual a P'B. Para quê? Para a gente descobrir, né? O que equivale, né? Qual que é a relação de Na com Nb, para assim poder eliminar um termo da minha equação acima. Então a gente tem que N' vezes o Ta é igual a N' vezes Tb sobre 4. Então a gente vai ter uma equação que descreve o número de mols no recipiente A após a válvula ser liberada. E assim a gente vai conseguir, né, substituindo ali em cima, uma equação para a gente isolar Nb. Então, em busca disso, né, a gente tem ambos os valores ali Nb multiplicando, vamos isolar. E, tendo essa mesma equação do slide anterior agora, passar dividindo todo aquele valor. Note que aquele valor que a gente passou dividindo, ele pode ser, por um MMC, a gente consegue dizer que essa relação é verdade. E como a gente está tendo aqui, é meio difícil de enxergar porque está no slide, não no papel, a gente está com uma divisão de frações, a gente consegue passar a fração que está dividindo multiplicando com o numerador no lugar do denominador e o denominador no lugar do numerador. Então é isso que a gente fez, né? Apesar de ficar difícil de visualizar, está aqui. O 4Ta passou então multiplicando e o 4Ta mais Tb ele passou dividindo. Como a gente tem que a pressão no recipiente B após a válvula ser liberada é igual a essa relação, a gente já tem o N'B, né? Que vai ser toda essa expressão. Então fica uma conta bem grande, né? Então eu vou tentar simplificar ela, né? Nos próximos passos eu sinalizei aqui em vermelho o que vai cortar, porque a gente tem o VA multiplicando toda aquela expressão no final das contas, né? A gente tem toda essa expressão aqui dividindo por 4VA,
a gente tem um 4 multiplicando ali no lugar do numerador de uma fração. Então a gente tem como cortar o 4 que está dividindo toda essa expressão e o VA que está dividindo toda essa expressão também. A gente tem R também ali uh, multiplicando aquela fração como um todo, né? Que vem do P' é igual a N' vezes RT, então o R vai cortar, e a gente vai ter a seguinte equação. Então a gente tem lá que a pressão em A sobre a temperatura em A mais 4 vezes a pressão em B sobre a temperatura em B, né? E esse termo sendo multiplicado pela divisão da temperatura em A divididos por 4TA mais TB, tudo isso multiplicado por TB, como a gente já tem aqueles dados, todos esses dados a gente tem segundo o enunciado, a gente consegue descobrir que a pressão após a válvula ser liberada em B é 2 vezes 10 na quinta Pascal. E que a pressão após a válvula ser liberada em B vai ser a mesma que a pressão em A, a gente sabe disso porque o enunciado nos diz isso, então isso é igual à pressão como um todo, é a pressão que o enunciado está buscando, né? A nova pressão dos dois recipientes vai ser igual a P'(B), ou seja, nós resolvemos a questão. É 2 vezes 10 na quinta Pascal. Bem, agora o exercício 7 do capítulo 20, tratando um pouco mais sobre entropia, nos traz uma situação que temos dois blocos de materiais diferentes, um é de chumbo e outro de cobre, são colocados numa caixa isolada. Os dois blocos apresentam massa e temperaturas diferentes e, obviamente, os calores específicos de ambos são diferentes. E, na primeira situação, a gente tem que descobrir a temperatura de equilíbrio dos dois blocos. Então, analisando aí primeiramente os dados que a questão nos fornece, os calores específicos tanto do cobre quanto do chumbo são tabelados, e no caso a massa 1, temperatura 1 e o calor específico 1 são referentes ao cobre, e a massa 2, temperatura 2 e o calor específico 2 são referentes ao chumbo. Então vamos lá. Nos cálculos, a temperatura de equilíbrio, que é o que a gente quer encontrar, vai estar descrita como TF. Então é o seguinte, usando a conservação de energia, temos que o calor recebido ou cedido do chumbo mais o calor cedido ou recebido do cobre tem que ser zero. E substituindo isso pela fórmula de calor igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura, temos que a massa do chumbo vezes o calor específico do chumbo vezes a temperatura final menos a temperatura do chumbo mais a massa do cobre vezes o calor específico do cobre vezes a temperatura final menos a temperatura do cobre tem que ser zero. E distribuindo e botando em evidência a temperatura final, a gente chega à equação que temperatura final é igual à massa do chumbo vezes o calor específico do chumbo vezes a temperatura do chumbo, mais a massa do cobre vezes o calor específico do cobre vezes a temperatura do cobre, tudo isso sobre a massa do chumbo vezes o calor específico do chumbo, mais a massa do cobre vezes o calor específico do cobre. E substituindo isso pelos dados, a gente chega que a temperatura final é aproximadamente 320 Kelvin. Já na letra B, nos é perguntado a variação de energia interna do sistema. É importante notar que nessa questão é perguntado a variação de energia interna do sistema, e não de cada um dos blocos separadamente. Como a gente está no sistema isolado, a variação de energia interna do sistema é nulo, diferentemente de analisando os blocos isoladamente, que cada um varia a energia interna, tendo em vista que a temperatura de ambos varia. E na letra C, nos é perguntado a variação de entropia do sistema. Lembrando que entropia é integral de diferencial de calor sobre temperatura, e os limites de integração dessa integral são da temperatura inicial à temperatura final, que não foi possível colocar no slide. É bom lembrar que calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura, e quando a gente vai usar um diferencial de calor, a gente vai usar a massa vezes o calor específico vezes o diferencial de temperatura. Então, substituindo isso na integral, a gente vai ter que a variação de entropia é a integral de massa vezes o calor específico vezes o diferencial de temperatura sobre temperatura.
pelas propriedades das integrais, a gente tem que a massa e o calor específico são constantes, vamos poder pular para fora da integral, e vamos ter que a variação de entropia é igual a massa vezes o calor específico, vezes a integral de dt sobre t. E a integral de dt sobre t é ln, né? Vai usar ln. Então, analisando isso sobre os limites de integração que é de ti até tf, a gente vai ter que a variação de entropia é a massa vezes o calor específico vezes o ln de tf sobre ti. E trocando esses pelos valores do bloco de cobre, primeiramente, a gente vai ter que a variação de entropia do primeiro bloco, no caso do bloco de cobre, é aproximadamente menos 4,3 joules por Kelvin. Trocando agora pelo bloco de chumbo, a gente vai ter que a variação de entropia do bloco de chumbo é aproximadamente 6 joules por Kelvin. E agora, para calcular do sistema, a gente tem que juntar o do primeiro, a variação de entropia do primeiro bloco mais a do segundo bloco. Vai nos dar aproximadamente 1,7 joules por Kelvin. Até a próxima. Agradecemos a atenção de todos os telespectadores que estão nos ouvindo.